a Radix Engine. E aí a Radix Engine, eles não criaram do nada também. Cara, tudo tem uma história. Tudo tem uma história da evolução da tecnologia. Você pode olhar, pegar todas as principais evoluções dele, você vê isso. Por que a Radix Engine foi construída? Porque os usuários e desenvolvedores eles têm que estar seguros de que seus ativos não desaparecerão do dia para a noite. Outro ponto. Sem bons DEPs, não há usuários. Sem usuários, nunca chegaremos com DeFi ao mainstream. Isso aí é a visão mais óbvia, parece, né? Mas não é o que a gente tem hoje aí mostra e faz. E aí, eles tendo a mesma visão do que aconteceu nos anos 90 com a Game Engine, eles criaram a Radix Engine. Porque, para quem não sabe, fazer um resumo bem rapidamente, em 1990 era o mesmo problema que hoje o DeFi sofre. Para você desenvolver um jogo, você ficava apenas 20% do tempo ali criando a gameplay. O resto era física, renderização dos gráficos, né, tipo fumaças, coisas que tinham que ser feitas. E aí, os jogos, quando chegava na mão do usuário, vinha, além de ser um gráfico um pouco, como diz o palavreado, tosco, ele ainda vinha com muitos bugs, porque o cara não conseguia ficar ali dedicado a gameplay. Então, existiam milhares e milhares. E aí, em 1998, surgiu o primeiro Game Engines, que são os motores de jogos, onde essa parte de física, renderização de gráfico, ela se tornou algo que você já tinha, então você não precisava mais se preocupar com essa parafernália de baixo nível, e você poderia simplesmente se dedicar a gameplay. E aí, com isso, veio a evolução dos jogos. Nós saímos do jogo sem motor para um jogo com motor. Houve uma nova forma de se construir jogos, e aí você teve aquele boom nos jogos, onde o game ultrapassou tanto o cinema como a música em termos econômicos. Hoje, a indústria do games é uma das maiores indústrias que nós temos hoje no mundo aí. Ou seja, resolveram o problema lá do back-end, aí os caras que... Aí você vê que quando você resolve o problema no back-end, os empresários, eles conseguem se arriscar mais, tá entendendo? Eu conseguindo se arriscar mais, vai ter mais produtos de sucesso e vai ter mais desenvolvimento, e aí a indústria cresce, né? Então, veja, foi isso. Agora, quando você olha para o cinema ou a música, você não consegue fazer uma indie, né? Uma máquina para esse tipo de coisa. Você consegue fazer uma máquina para cinema, mas você vai fazer isso? Cinema é uma coisa única, né? Música também, como é que você faz isso? Sei lá, fazer uma máquina inteligência artificial, mas essa coisa não rola, não. Mas para os jogos deu para fazer, né? Tanto é que desenvolveu. O crescimento maior foi depois das ends aí, das games end. Isso aí. E aí a Radix Engine ela é focada em quê? Execução de ativos são combinados com consenso, ou seja, o seu ativo ele tem a segurança da Radix DLT. A Radix ela enxerga ela como um ativo, assim como o seu token. Todo o trabalho de baixo nível, de que os desenvolvedores lá perdem mais de 80% lá, eles foram simplesmente tirados, Igor. Os caras não precisam mais se preocupar com aquilo. Ou seja, eles só vão se preocupar com os DEPs. O comportamento do token como um ativo, ele já vem embutido, ou seja, você não vai ter surpresa com as criações de tokens, não há problema para o usuário mais em receber tokens aleatórios na carteira. Por exemplo, minha carteira da Radix, eu recebo um monte de token lá que eu não sei nem o que é algumas tranqueiras lá, mas estou sempre recebendo. E aí eu Vende, pô. tô nem Vende. aí. Não, Deus, nem valor tem. Eu deixo lá, vamos esperar o Vende. próximo bull market, quando a Radix estiver lá na top 10 lá, isso vai talvez valer milhares de dólares, né? Sai comprando tudo doido aí. Vende lá para eles pegar as fatia de freio lá, pô. E aí a parte mais importante, né? Que eu vou deixar até o Igor falar, né? Cadê? O quê? Essa parte aqui, Igor. Os DEPs hackeados através de ataques de reatrância, spent approving, sigue o quê? Manipulation, que custaram mais de 500 milhões de dólares a Ethereum, na Radix Engine.
isso aí era vetores praticamente impossíveis de acontecer. Então, na máquina virtual da Ethereum, lá na EVM, né, cara, eles têm listados ali que é bem conhecido, são 16 tipos de ataque, né? Isso aí, pelo que eu me lembro aqui, são três deles. Então, você tem mais 13 aí tipos de ataque, né? E esses aí são ataques aí bem conhecidos, né? Então, cara, é justamente por ser token de contrato, né? Então, os tokens de contrato têm esse problema aí, né? E sempre terão. Mas o importante é que a blockchain ela está ilesa, né? Essa que é a teoria do que os caras falam. Minha blockchain lá ela não é atacada, beleza? Mas os DEP que estão rodando em cima ali estão tomando cacetada toda hora, né? Então é esse monte de hack aí que você está vendo aí. E pelo que a gente vê, vai demorar um tempo aí. E o que vai dizer aí, o que vai ser o marco da mudança aí, vai ser, infelizmente, vai ser a questão do marketing. Porque se o marketing da Radix, ou outra que seja, né? Que a gente até o momento não desconhece, um projeto bom, igual a Radix, né? Tiver um marketing muito bom, vai conseguir se sobrepor aí esse monte de trutas aí que a gente está vendo no mercado, esse monte de tretas aí. Mas assim, infelizmente, vamos depender do marketing aí da Radix aí para conseguir alavancar. Não só o marketing, também a comunidade, né, a aderência, novos desenvolvedores, mas assim, no frigir dos ovos vai ser o marketing ali que vai definir, e de fato o marketing da Radix, o design dele é muito bem feito, né? Isso aí chama muita atenção do usuário. E quando nós estamos falando de marca aqui, pessoal, que a gente fala marca da Radix, a gente não está falando do marketing de você ir lá, de você vir aqui no YouTube lá e colocar anúncio assim, compre Radix, ou você não. Nós estamos falando desse marketing, não. Nós estamos falando do marketing de atração de usuário, que é o desenvolvimento de DEP, atração, o DEP, exatamente. O cara vindo aqui criando um DEP que o cara vai utilizar, vamos pegar assim, pega um DEP aí aleatório que cresceu do nada, entendeu? Então... É porque eu sempre falo, mas você chamou atenção para a coisa certa, Davi. Eu estava falando aqui, mas você chamou atenção para a coisa certa. Mas como eu sempre falo, em tese, quem está resolvendo o back-end, em tese, tá? Ele está cagando para o usuário. Porque o problema dele é resolver o problema do cara que está na frente, que é o quê? Geralmente é uma empresa, um empresário, um desenvolvedor empresário. É resolver o problema dele. Então, o business dele, por isso que a maioria das blockchains, quando a gente analisa mercado, né? A gente sempre fala, é business to business, porque é uma empresa para resolver um problema de outra empresa. Ela tá pouco se lixando para o usuário. Por quê? O foco dela não é esse. Só que no caso da Radix aqui, eles também estão preocupados com o usuário. Você vê isso mais claro cada vez mais. Mas, claro, isso vai ajudar aos desenvolvedores, aos empresários que estão lá na frente, a atrair mais gente para a Radix ainda. Então, assim, tudo tem de fato, ali dentro da Radix, a gente enxerga que as coisas estão bem amarradas, né? Não foi feito deixando ponto sem nó, vamos dizer assim. Deixa eu colocar a dúvida aqui, ó. O outro lugar perguntou aqui, ó. EXRD é a mesma XRD tipo 1 para 1? Eu acho que ele está querendo dizer aqui, se a EXRD é a mesma XRD tipo 1 para 1. Porque ele... A EXRD que ele botou um espaço ali, né? Porque ele colocou, porque tinha que ter um tracinho aqui no caso. Sim, realmente, a EXRD é a mesma, só que a EXRD é um token RC20 construído na Ethereum. Tá? Você não é nativo e você não consegue colocar ele em stake. Então, se você tem EXRD, assim, eu sugiro você rapidamente trocar por XRD e colocar na sua carteirinha da Radix Wallet fazendo stake. Tem vídeo aqui no canal explicando tudo como é que se faz. Porque você, além de contribuir para a comunidade, você vai estar também contribuindo com o seu bolso, que você vai estar ganhando mais XRD. Mas ele está perguntando a equivalência de troca, né, Davi? É 1 para 1. É 1 para 1. Aí, só para encerrar, né, antes de a gente entrar em cripto, a Radix End torna a segurança dos ativos uma função primária da rede e não algo a ser pensado posteriormente. Ou seja, você não precisa pensar na segurança posterior. A Radix End ela já resolve essa parte de segurança para vocês.